estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Mais uma vez, O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa frase resume toda a vida e a missão do maior dos profetas. O próprio Jesus diz isso. O maior nascido de mulher. E de fato, a consciência que ele tem da sua missão é algo extraordinário. E eu diria que é o maior ensinamento que nós podemos obter hoje. Porque muitas vezes
A vaidade, o orgulho, e muitas vezes nem nos damos conta disso, não temos uma consciência clara, nos afastam da verdadeira missão que Deus nos confiou. O difícil é saber qual o seu lugar, até onde vai a minha e começa a do outro. E a alegria que ele tem é espantoso. Quando os discípulos dele dizem, olha, como quem diz, você ficou para trás. E ele diz, eu realmente preciso ficar para trás. Quem tem que aparecer é ele. Eu sempre deixei claro que eu não sou o Messias. Essa consciência que nós precisamos ter. Nenhum de nós é capaz de milagre algum. Tudo é Deus quem faz, a obra é de Deus. E João nos ensina, ele diz, deixei sempre muito claro, eu não sou o Messias, fui enviado na frente dele, com uma missão específica. E aí vem o Espírito de João e fala, é o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. E esta é a minha alegria, e ela é completa. Com isso, João sela a sua missão. E a sua missão é selada com esta expressão: é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa também é a nossa missão, de ser servo. Jesus insistiu tanto com isso. Será por quê? É porque ele sabe que a fraqueza do ser humano é essa. Ele sabe muito bem, ele nos conhece muito bem. E ele disse isso aos seus discípulos: quem quiser ser grande, seja aquele que serve. Ou seja, grande no reino é quem serve mais. Serve mais quem ama mais. Como ele outra vez pegou uma criança e diz, quem não se tornar como uma criança, simples, humilde, não entra no reino do céu. Então essa palavra de João baliza e orienta toda essa nossa liturgia, que é a última desse tempo do Natal. Amanhã já é a festa do batismo de Jesus, e depois começamos o tempo comum, o tempo verde, que é o tempo do crescimento, do trabalho, fazer a planta crescer, para poder dar frutos bons. Mas São João, ao terminar sua carta, ele faz afirmações muito fortes e muito importantes para nós. Ele sublinha a certeza que ele tem acerca do ensinamento que deu a todos. Ou seja, ele tem plena consciência e convicção de que tudo aquilo que ele ensinou verdadeiramente é aquilo que ele experimentou com o próprio Jesus. Até porque esse ensinamento que ele dá na carta, na verdade, é a experiência, é o testemunho dele. Ele não está falando somente do conhecimento que ele tem, está falando da vivência, da experiência, convicções profundas, e ele tem segurança no que diz a respeito, sobretudo, da fé e da coerência que o cristão, nós cristãos, precisamos ter. Daí ele faz uma exortação também à oração que o fiel dirige ao Pai
com a finalidade de obter o perdão dos pecados, aqueles que não conduzem à morte. Ou seja, embora pecando, nós temos a possibilidade de nos livrar desses pecados. Porque Deus estabeleceu entre nós um tribunal que absolve, o tribunal da misericórdia, que é a confissão, um sacramento. Então é isso que nós precisamos entender e fazer. O sacramento da reconciliação, ele precisa ser de prática muito habitual. Os místicos, em geral, se confessavam uma vez por semana. Hoje é difícil se confessar uma vez por semana, em geral, porque os padres pouco confessam. E eu, inclusive, me incluo. Deveria confessar muito mais do que confesso, porque ali está o lugar onde mais se salvam almas. Tem gente que pensa que são as grandes pregações, que são os grandes eventos. É ali no confessionário que as almas mais se salvam. Por isso que Padre Pio confessou em São Giovanni Rotondo durante 50 e tantos anos. E dali ele salvou milhares de almas. Pois é isso, o tribunal da misericórdia que a gente deve buscar. Na verdade que o mundo, e aí está o espírito de Satanás, eles incutem dentro do nosso coração e da nossa alma a ideia de que não temos pecado. E muito menos para confessar a outro pecador. Na verdade, o padre é um pecador, como todos somos. Mas o sacramento é a ação da graça de Deus. É a força do Espírito que age. É tanto que se tem um sacramento que a igreja leva muito a sério, leva a todos. Isso é um modo de expressar a importância desse sacramento, é precisamente o sacramento da reconciliação. A igreja tem um verdadeiro departamento que se chama penitenciaria apostólica, que cuida diligentemente e zela de todas as questões referentes a esse sacramento, entre outras coisas. Então é importante que nos deixemos tocar por essa palavra, porque de fato o diabo não tem o que fazer contra o confessionário. Por isso que ele tem tanto ódio dos confessores, em geral. Os confessores são atormentados pelo demônio, como o Padre Pio foi. Uma vez o próprio Lúcifer, príncipe dos demônios, entrou na sacristia de São Giovanni Rotondo para estar com o Padre Pio. E lá dentro daquela sacristia, sentado à distância num banquinho, estava Gabriele Amorte, era ainda um jovenzinho, que viria a ser, muitos anos depois, o exorcista de Roma, e foi exorcista da diocese de Roma por 40 anos. E ele achou muito estranho que o Padre Pio, aquele homem estranho, capa, chapéu, o demônio pode assumir qualquer forma. E ele se aproximou do confessionário, o Padre Pio mandou ele se ajoelhar, e ele não se ajoelhou. Disse que não podia se ajoelhar. E o Padre Pio, com
com autoridade, colocou ele para fora, com a palavra. E depois, o jovem Gabriele ele sentiu arrepios com aquilo tudo, e Padre Pio disse a ele, era o Lúcifer, o príncipe dos demônios, veio aqui. E Padre Pio, como estava sempre atento e zeloso com sua missão, não descuidava, e a missa, então, o demônio não teve como, e ele usou a sua autoridade, e ele foi embora. Isso mostra a importância do sacramento da confissão, porque a misericórdia é o mais grandioso ensinamento que Jesus deu ao mundo. A misericórdia é o amor de Deus por nós. A misericórdia é a experiência do amor de Deus. A misericórdia é o modo como Deus te ama, de forma única e irrepetível. Deus ama a cada um de nós de uma forma única. O que significa dizer isto? Significa dizer aquilo que Jesus afirmou: o Pai não quer que se perca nenhum dos seus filhinhos. Embora sejamos tantos, cada um de nós é único. E Deus não quer perder um único filho. De fato, Deus é nosso Pai e nós pertencemos a Ele. Mas se tem um nome que cabe muito bem no demônio, é ladrão. Por isso que esse nome, roubar, é uma coisa tão séria. Ele é o ladrão e ele quer roubar aquilo que é de Deus, que são as almas, que somos nós. E o objetivo do demônio é nos tirar de Deus. Mas o apóstolo afirma com toda veemência e categoria que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, e por isso devemos nos esforçar e usar todos os meios necessários para a nossa salvação, porque eles nos foram dados. Deus não fez da salvação uma loteria, como quem diz, uns entram, ganham, outros não. Não. Deus dá a todos a oportunidade igual, para todos. Por isso ele exorta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso mesmo. Então, vivamos a nossa vida cristã mais comprometidos com aquilo que Deus orienta, aquilo que Deus fala, não com os costumes, com os hábitos e com as vozes do mundo, mas aquilo que Deus fala, porque o que Deus diz é eterno. A palavra de Deus, ela é eterna, porque ela é a mesma palavra, ontem, hoje e sempre. Deus é eternidade. Então, a palavra que Jesus falou nas montanhas da Galileia, a mesma palavra que ele fala hoje através da igreja, tem a mesma força, tem o mesmo poder, tem a mesma unção. Não obstante a fraqueza daqueles que a proclamam, mas o poder da palavra está em Jesus, nele, e ele está presente pela palavra. Então vamos acolher essa palavra. Mas ainda me reporto ao evangelho de hoje,
que é muito importante essa palavra. São João Batista, uma das coisas que ele nos ensina, saber se dar, saber se ofertar a Deus e a sua missão, ver a missão, a consciência que ele tem da sua missão, e os discípulos, olha, você está ficando para trás. Ele diz, nós não, quem tem que aparecer mesmo é ele, não sou eu sou apenas o precursor, é necessário que ele cresça e eu diminua. E João Batista estava muito certo, pois em tudo que fazemos, principalmente em se tratando do reino de Deus, quem tem de aparecer não é a nossa pessoa, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós aparecemos demais, a coisa não vai ficar bem. Por mais santo que você seja, nunca permita que passe pela sua cabeça que você é tão santo como Jesus, ou que Deus te deu o poder de fazer tudo que Jesus faz. Cuidado, não é bem assim não. Tudo que é feito é pelo poder do nome dEle. Porque se dependesse de nós, não seria feito. Sejamos santos sim, anunciemos a palavra, mas sempre com a humildade de João Batista, diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E do seu lema, a gente não pode esquecer esse lema, importa que ele cresça e eu diminua. Diante dessa discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação, João Batista, ele age com muita habilidade para resolver aquele desentendimento. Os judeus entendiam a questão da purificação de uma forma totalmente distorcida daquilo que João, de fato, foi pregando e fazendo. Ele faz um apelo forte, veemente, para que as pessoas se abram à ação da graça de Deus e se preparem para a chegada daquele que pode dar o Espírito, que pode dar a vida nova, que é Jesus. Quem dá a vida nova é Jesus, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vivifica aquilo que Jesus já havia dado. Quem derramou sobre nós o Espírito Santo foi Ele. Então, não há conflito algum em Deus. O conflito é nosso. De fato, o Espírito nos foi dado para nos renovar. Mas a vida nova já nos foi dada em Cristo. O Espírito é que vai nos conduzir ao verdadeiro conhecimento da verdade. E a primeira verdade que nós precisamos conhecer são as nossas próprias fraquezas, que nos leve à consciência e ao arrependimento dos nossos pecados. Pecado que é, na verdade, uma adesão ao sistema que gera a morte. Jesus vem com sua prática, libertando e fazendo cair por terra o poder opressor. O poder opressor, na verdade, é do demônio. Mas ele usa pessoas que têm poder humano para fazer aquilo que ele deseja. Então,
É isso que o apóstolo está nos exortando. Sejamos humildes. Os elogios são importantes, reconhecer o esforço, o empenho, o trabalho de cada um. Claro que são, muitas vezes necessários, motivando, mas, no entanto, quando se trata do reino de Deus, nós devemos sempre nos curvar diante do Senhor, porque toda a obra do reino é feita por Ele. Nós somos apenas instrumentos, podemos ser bons instrumentos, se tivermos humildade, ou podemos ser péssimos instrumentos, se quisermos ocupar o lugar que não é nosso, mas que é de Cristo. Porque só Cristo é Salvador e ninguém mais. Só Ele é o Senhor, o Salvador. Então é isso que nós precisamos acolher dessa palavra, esse ensinamento, para colocá-lo em prática e que o reino de Deus cresça entre nós. E o reino de Deus vai crescer mais e mais e mais, e a obra de Deus, quando cada um de nós tiver a consciência que tem João. Faz tudo pelo reino, mas por amor a Deus, por amor a Cristo. Porque sabe que só Cristo pode salvar. E tudo que eu mais devo fazer é conduzir as pessoas para Jesus. Toda a missão da igreja, toda a nossa missão como servos do reino de Deus é conduzir as pessoas a Jesus. Não é para mim, não. Não sou eu que salvo. Eu posso ajudar, humanamente falando? Posso, tem muitas maneiras, mas isso não é o mais importante. O mais importante não é que você se livre dessa depressão. O mais importante é que você conheça Cristo, porque só Ele pode te curar daquilo que ninguém pode. Só Ele pode te libertar daquilo que ninguém pode. E só Ele pode te dar a vida eterna, a salvação. Por isso, se eu na minha missão não conduzo as almas para Jesus, eu estou trabalhando contra o reino de Deus. Porque almas enganadas não serão salvas. Que adianta eu te atender se eu não te levo a Jesus? Se eu não comunico para você com a minha vida, com o exemplo que só Jesus pode te salvar. Que por isso você precisa hoje, amanhã e sempre perseguir esse amor, essa experiência da qual São João Evangelista fala com tanta propriedade. E o Batista também. Ele mesmo diz: olha, eu batizo vocês só com água, mas vem aquele que batiza com o Espírito. E só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não sou eu, não tem padre, não tem bispo, não tem papa que possa dar o Espírito Santo. Nós somos só um instrumento. Quem dá o Espírito Santo é só Jesus, é só Jesus. Então peçamos a Deus a compreensão, a humildade necessária para compreender a nossa missão. E que nossa missão é desaparecer. Quanto mais, ou melhor até dizendo, quanto menos formos notados, mais eficazes seremos. A exemplo de São José, que era invisível, e de Nossa Senhora, que mesmo sendo uma protagonista da história da salvação,
era invisível. Até muitos dizem, pouco aparece, a palavra de Deus silencia sobre eles. Não é a palavra de Deus que silencia sobre eles. Eles estão presentes em cada palavra que Jesus fala. Na verdade, são eles que compreenderam que eles devem viver para Deus. E Deus deve aparecer, porque é Deus que salva. Não é José e nem Nossa Senhora, é só Deus. Então eles viveram para Deus e só para Deus. E esse é o exemplo, é o testemunho deles, é o testemunho de João, é o testemunho dos místicos. Sumir, desaparecer, para que o reino de Deus cresça. É como o fermento, é só um farelinho, mas faz aquela massa imensa crescer, crescer, crescer. Nós temos que ser assim, como fermento, pouquinho, ou uma pitadinha de sal que consegue realçar o sabor de todo o alimento. Você vê que sal tem que ser pouco. Quando põe sal demais, o alimento perde o sabor. Só vira sal. Vira sal. Aí ninguém consegue comer. Você já pensou você fazer 1 quilo de arroz e botar 1 quilo de sal? Como quem diz, aí quem é que come esse arroz? Está entendendo? Então é pouquinho. Por isso Jesus disse, vocês têm que ser sal. Vocês têm que ser um fermento. Um pouquinho só. É nossa missão essa. Mas quem vai crescer? O reino de Deus. Quanto menor a gente for, no sentido espiritual, da humildade, da pequenez, do pequeno nada, maior se torna o reino de Deus. Porque o reino de Deus vai crescer cada vez mais. Então acolhamos essa palavra no coração e que Deus nos liberte dessa tentação terrível que sofremos, o ser humano, e que Ele nos liberte para fazermos crescer o reino de Deus no meio de nós. Amém. Amém. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém. E